Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Empro. Hoje trouxemos, uma convidada para falar um pouquinho sobre a saúde mental. Então, para enriquecer, essa conversa, eu trouxe uma psicóloga, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Ana Carolina, sou enfermeira, graduada pela UFR, pós-graduanda em Urgência e Emergência e UTI. E hoje eu trouxe aqui a nossa psicóloga, a Letícia. Ela é graduada também pela UFR e é residente no programa de residência com ênfase em saúde do adulto e idoso também pela UFR. E aí, para a gente começar, essa conversa, a gente vai falar um pouco assim, como lidar, com as emoções desafiadoras, voltadas principalmente, para nós profissionais da saúde que vivenciamos situações de muito estresse no dia a dia, que a gente vivencia situações que a gente precisa lidar com emoções desafiadoras, a gente precisa lidar com risco de morte, a gente precisa lidar com situações delicadas, no dia a dia das pessoas, dos pacientes em geral. E aí eu queria saber de você se a gente consegue definir alguma estratégia para a gente lidar melhor com essas emoções, como que a gente pode estar fazendo em relação a isso. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Então, as emoções a gente não tem como fugir delas, né? Elas são necessárias e elas demonstram algo, né? Elas alertam a gente de alguma coisa. Então, lidar todos os dias, os profissionais de saúde, principalmente, são aqueles que têm mais tendência a desenvolver transtornos mentais, já pela essa carga, que a gente tem que lidar com o outro e com a gente, com as nossas próprias emoções. Janeiro Branco é importante por causa disso, porque normalmente a gente reflete em como a gente está se cuidando, em como a gente está tratando nossa saúde mental. Mas falar sobre saúde mental é muito amplo também, porque ela depende de diversos fatores, dentre eles alguns que fogem um pouco do nosso controle. E para a gente pensar também um pouquinho a quem está chegando nessa saúde mental, a quem as pessoas que a gente consegue destinar a nossa saúde mental. Porque ela envolve fatores como práticas de exercício físico, uma boa alimentação, uma boa rotina de sono. Pensando nos nossos profissionais de saúde, como isso está sendo impactado para eles, A gente percebe uma sobrecarga, principalmente para técnicos de enfermagem, para enfermeiros, dupla jornada, sobrecarga de trabalho e o tempo de descanso, o tempo de lazer, que são essenciais para esse bem-estar e para a saúde mental. As emoções, elas vão vir inerentes a esse processo, principalmente da sobrecarga. Então, o primeiro passo para a gente aprender a lidar com as nossas emoções é reconhecer elas, compreender, o porquê que eu estou sentindo isso, por que isso está me impactando tanto, o que tanto está me incomodando, Porque o medo, ele vem para nos mostrar alguma coisa, um sinal de alerta, a tristeza também. E, querendo ou não, no trabalho, no dia a dia com pacientes, a gente é atravessado pelo outro, Ainda mais quem está ali diretamente na assistência. Sim. Então, a gente vai encontrar pessoas, e essas pessoas têm histórias de vidas que vão impactar diretamente na gente. Com certeza. Da onde eu venho, o meu local de fala é de um hospital, atualmente, e a gente vê isso, o atravessamento, Lidar com a morte, o como eu lido com a minha própria questão da morte, Sim. Então, vai muito além de eu me reconhecer primeiro para eu conseguir lidar com essas questões, com essas emoções. Sim, é que muitas vezes a gente acaba ignorando, todos esses sentimentos, a gente acaba não percebendo eles justamente pela correria do dia a dia, Acaba que a gente deixa de lado, nossas próprias emoções para cuidar do outro. Isso é muito interessante, Ana, porque a gente vive num mundo acelerado. Sim. Já dizia Zygmunt Bauman, um polonês sociólogo muito importante, que ele falava sobre isso, que a gente vive num mundo de uma modernidade líquida, que tudo se liquefaz muito rapidamente. Uhum. Então a gente está vivendo num mundo frenético, em que a gente não pode parar. Sim. E isso é um mito, que a gente não pode parar. Mas como a gente vai parar se tem questões sociais aí, A gente precisa de um bom salário, as inflações só estão aumentando, então a gente, em busca incessante de ter uma qualidade de vida, a gente esquece de nós. Então a gente adoece também. É importante frisar nessa questão de acabar esquecendo que a gente acaba adoecendo. E aí, quando a gente adoece, chega num ponto que a gente já não consegue mais cuidar do outro porque a gente negligenciou o nosso próprio cuidado, Exatamente. Então, realmente. E, assim, eu não sei, como funciona, assim, mais voltada para a psicologia, Minha área é mais a enfermagem. A gente também trabalha um pouco, com essa área de
compreender, né, mesmo o paciente, de estar ali prestando toda a assistência de modo global, mas eu queria entender melhor sobre técnicas de autocuidado, como a gente consegue englobar isso um pouco na nossa rotina, né? Entendendo no sentido de profissionais da saúde em geral, visto que nossa rotina, né, igual você já falou, eu já citei também, da correria, se a gente consegue, como que seria alguma estratégia viável para a gente estar conseguindo adequar na nossa rotina? Primeiramente, a gente precisa descobrir o que a gente gosta de fazer. Não adianta nada, a gente não tem receita de bolo. As pessoas são muito subjetivas e o que cada um gosta depende dos nossos desejos, nossas escolhas, nossas metas. Né? Então, primeiro a gente precisa se reconhecer e saber o que a gente gosta. Autoconhecimento, né? Saber o que a gente gosta para a gente conseguir manter. Porque em meio a uma rotina exaustiva, a gente vai conseguir tirar o tempo para fazer aquilo que a gente gosta. Seja algum esporte, seja algum momento de pintura, seja algum momento de reflexão, enfim. Cada um vai encontrando um jeito de lidar com as suas emoções, mas tirando esse tempo de autocuidado. E nesses momentos a gente vai conseguir processar essas emoções, né? A gente precisa tirar um tempo para sentir e refletir sobre essas emoções. O autocuidado é essencial nesse processo, mas a gente precisa também saber da realidade de cada um. Por isso que tem como a gente ter uma receita de bolo para cada um. Acho que o principal, então, para o autocuidado é o autoconhecimento, né? Acho que aí cada um vai conseguir definir melhor para si qual seria a melhor ferramenta de autocuidado baseado no nosso próprio autoconhecimento. É interessante falar de autoconhecimento, porque quando a gente para refletir, a maioria de nós não nos conhecemos, né? A maioria de nós, quando aquela famosa pergunta, me fala um pouco sobre você, ninguém sabe falar. Né? A gente consegue falar sobre o outro, a gente consegue lidar, apontar defeitos e qualidades do outro, mas quando é relacionado a nós mesmos, a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Né? Exato, né? É igual a gente fala das emoções. A gente tem uma tendência a culpabilizar o outro, né? Eu tô com raiva do meu chefe porque o meu chefe fez aquilo. E o porquê que eu estou com raiva do meu chefe? O porquê que aquilo gerou tanta raiva em mim? Então tem algum motivo dentro de mim que me gerou tanta raiva e não é a culpa do meu chefe. Quando a gente começa a deixar de culpabilizar o outro, a gente consegue começar a compreender o que a gente está sentindo também. É importante, assim, essa parte do reconhecimento, né? Além de entender melhor essa questão dos nossos próprios sentimentos, reduzir, né, essa carga de culpa do outro, e aí acaba que a gente consegue melhorar até a nossa própria relação, né, em sociedade, melhorar o nosso relacionamento interpessoal, voltado ali também para o profissional da saúde, quando a gente fala em equipe, né, porque não existe saúde sem uma equipe multi. Então a gente lida o tempo inteiro com várias outras profissões, com várias pessoas, vários profissionais, e é tudo muito rápido, tudo muito ao mesmo tempo, né? Então, nos autoconhecer, além de melhorar questões relacionadas à nossa própria saúde mental, a gente consegue também melhorar o relacionamento interpessoal, que vai diretamente impactar na nossa saúde mental. Exatamente. O relacionamento interpessoal é um dos fatores de proteção, inclusive no ambiente de trabalho. Né? Se a gente tem uma boa relação com os pares que a gente convive, a gente consegue lidar um pouco melhor com os nossos sentimentos também. Entretanto, já voltamos àquela primeira questão. Como que a gente vai conseguir lidar bem com um colega se a gente também está exausto, em esgotamento? Né? Que é a maior carga dos profissionais hoje em dia de saúde, é o esgotamento físico e mental, que é o famoso síndrome burnout, né? Então, hoje em dia, os profissionais estão submetidos a muita pressão o tempo todo. Sim, acaba que eu já vi por vezes, né, surgir aquela questão no sentido, e se eu parar, e meus pacientes, né, e aí, o que vai acontecer do meu serviço? Eu não posso parar, porque tá tudo continuando, tudo ali ao mesmo tempo, e a gente acaba esquecendo de, não só do nosso próprio cuidado, mas quando chega, né, ao ponto já do esgotamento, de pedir ajuda. A gente acaba deixando, né, passar. E aí eu gostaria que você também trouxesse pra gente um pouco melhor sobre a importância, né, de conseguir pedir essa ajuda, como que isso vai impactar de modo geral na nossa saúde, principalmente a mental. Quem cuida também merece ser cuidado. Né? A gente tem uma tendência, principalmente os profissionais de saúde, de deixar o cuidado do lado e cuidar do outro. Então a gente tem uma tendência a cuidar mais do outro. Né? Acho que não é à toa que os profissionais de saúde têm esse parâmetro. Mas a gente tem um preconceito em pedir ajuda, principalmente em relação à saúde mental.
A gente vem de uma história de luta, né, antimanicomial, e isso reflete diretamente hoje ainda, impacta para que as pessoas consigam pedir ajuda, principalmente em relação à saúde mental. Então, pedir ajuda não é um sinal de fracasso, e sim inteligência emocional, a gente saber que a gente tem um limite ali. E ultrapassar o limite talvez possa te acarretar maiores prejuízos. Então, se você precisa de ajuda, procure, né? Fortaleça aqueles pares que te tragam acolhimento, busque ajuda profissional, o apoio psicossocial, que as empresas também possam, né, se fortalecer com a equipe ali, fortalecer com os funcionários, para que eles também possam buscar essa ajuda. Ter como uma rede de apoio, né? Essa questão, assim, da saúde mental que você trouxe, a maioria associa ao fracasso. Não só ao fracasso, mas à fraqueza. Não, se eu pedir ajuda, significa que eu sou fraco. Não, eu sou forte, eu dou conta, eu consigo. Mas a gente acaba esquecendo de impor o nosso próprio limite, e a gente mesmo acaba ultrapassando o nosso próprio limite, né? Onde a gente acaba atingindo aí o nosso famoso esgotamento, né? E assim, pensando, né, em profissional da saúde também, a gente lida, né, diariamente questões com as emoções e tudo. A gente, em alguns ambientes, a gente consegue ter assistência psicológica num tempo mais integral, mas existem alguns outros ambientes que a gente não tem essa assistência psicológica ali o tempo inteiro e acessível, né? E mesmo não tendo, a gente não deixa de ter pacientes que necessitam, né, desse apoio psicológico, desse suporte emocional, dessa assistência mais voltada para a saúde mental. E aí, não só em relação aos nossos pacientes, mas em relação aos nossos colegas. Se você teria alguma dica, alguma coisa assim, que a gente possa estar mais atento, sabe? Alguns pontos que a gente pode... Olha, isso aqui eu preciso prestar mais atenção, a gente precisa identificar, precisa reconhecer. Assim, alguns a gente sabe, né, muito falado na mídia, mas eu queria entender melhor como que funciona, quais seriam esses, enfim. Então, dentre os sintomas, um cansaço eminente, né? Eu durmo e não descanso, um estresse elevado, a falta de sono ou hipersônia, né? Dormir demais, a falta de apetite ou comer demais também. São sintomas que a gente precisa ficar atento. E chegar no trabalho, dar um ataque cardíaco, uma sudorese, um pânico, né? É um sinal que a gente está ultrapassando limites. Reconhecer isso é importante, porque todos nós temos déficits e potencialidades. Então a gente precisa trabalhar com elas, entender que a gente tem limites, que a gente pode procurar ajuda, que é necessário, e que recorrer a uma pessoa significa que você é forte o bastante para reconhecer seus limites. Então, assim, tem alguns sinais que a gente precisa ficar atento, mas a gente precisa sempre estar atento a nós mesmos e não precisar chegar a esse limite. Eu entendo que hoje em dia é muito difícil a gente ter acesso, né, a essas políticas. Temos na rede alguns locais, né, o Ambulatório de Saúde Mental, o Mimo Júnior, que mais? Para crianças e adolescentes, o CAPS infantil. E a gente tem alguns locais para questão de dependências, porque muitas pessoas também se recorrem a esses mecanismos, né? É uma válvula de escape, né? Que é dependências, né? Dependência ao álcool, dependência a drogas, que faz mais prejudicar do que ajudar. Então, assim, é que a gente possa tentar tirar um tempinho para nós, mesmo que seja muito difícil, mesmo de acordo com a tua realidade, né? Ter um tempo de lazer, de bem-estar. Em relação a essa questão que você trouxe em relação à dependência, eu acho que é um ponto assim, interessante até a gente discorrer um pouco sobre, porque se você olhar estudos e dados recentes, a gente consegue perceber que o índice, né, de profissionais de saúde que rendem algum tipo de dependência, seja ela às vezes medicamentosa em sua maioria, seja ela o tabaco, né, associados também ao nível, né, de estresse que estão submetidos, a gente consegue ter essa compreensão. É claro, nós estamos aqui para julgar, mas eu queria discorrer melhor sobre isso para a gente entender talvez alternativas, até falar um pouco para a pessoa que reconhece e conseguir, né, buscar ajuda nesse sentido. É interessante você trazer a questão do CAPS para dependência, né? Muita gente não sabe da existência, né, do CAPS-AD. Acha muitas vezes que o CAPS está relacionado mais só à assistência de saúde mental, não relacionando à dependência, né? Que a dependência está relacionada também à saúde mental. Então, eu acho interessante a gente escorrer um pouquinho sobre essa questão da dependência relacionada aos profissionais da saúde, que acaba sendo mais tendencioso, né?
Sim, já é pela realidade que o Sim. profissional se encontra, né? Essa falta de buscar ajuda, né? O preconceito também inerente a essa situação. Nossa, eu sou um profissional de saúde, né? Como assim eu? E um julgamento sobre si, ao invés de procurar ajuda. Então a gente se recorre a meios alternativos que vão nos causar mais prejuízos, né? Só que quando a gente vai perceber, às vezes a gente demora um pouquinho, mas nunca é tarde para buscar ajuda também. Sim. Eu acho assim que além da gente reconhecer esses nossos limites, quando a gente chegar ao ponto, né, de já te recorrer à dependência, é muito importante que a gente consiga, né, se possível, estabelecer uma rede de apoio, né, que tenho total certeza que vai incentivar positivamente, né, tanto no nosso tratamento, na nossa busca por ajuda, ou assim, no dia a dia mesmo para conseguir lidar com essa diversidade, né. Então, acho que no geral, a rede de apoio está associada a todos os sentidos, né? Eu tenho aprendido muito isso em relação à rede de apoio. Muitas pessoas ainda não entendem muito sobre o que é essa rede de apoio, quem pode ser essa rede de apoio. Queria que você trouxesse, né, pra gente um pouco mais sobre isso. Muito importante essa questão, Ana, que você colocou. A rede de apoio é aquelas pessoas que a gente deve estar de escada na primeira chamada, né? São as pessoas que a gente vai recorrer, que a gente sente esse acolhimento, que a gente sabe que a gente não vai ser julgado e sim acolhido. Sim. São pessoas da nossa confiança. E ele pode ser um amigo, familiar, ou profissional da saúde mais próximo, né? Enfim, é aquele que vai te socorrer. Então, é essencial que a gente tenha, inclusive no meio de trabalho, né? Sim. Um ambiente, às vezes, caótico. E ter uma rede de apoio nesse ambiente favorece bastante. Sim, principalmente porque às vezes a maioria dos profissionais passam mais tempo, né, na questão profissional, no seu local de trabalho, do que na própria casa, com a própria família. Então, realmente, é super essencial ter essa rede de apoio nesse ambiente, né. Até, além de favorecer, tornar mais leve a rotina, né, o dia a dia, você consegue ter ali a quem você recorrer, né, em meio ao caos, né, que a gente acaba se encontrando por vezes. E queria trazer também, né, que a gente veio falando ao longo do podcast, né, ao longo da nossa conversa, a questão que você trouxe lá no começo, que é cuidar de quem cuida, né? Que a gente sempre fica pensando, eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim? Né? Não só também pensando em profissionais, mas às vezes aquelas pessoas que tem uma pessoa talvez acamada em casa e ela presta os cuidados a essa pessoa. Ela tá cuidando, mas quem cuida dela, né? E às vezes essa própria pessoa ela não vai ter, às vezes, uma força para conseguir se cuidar, né? Então, eu queria talvez entender melhor como que a gente pode estar fazendo nessas situações, pensando no profissional que cuida, também pensando talvez no paciente que a gente venha a ter, que está nessa situação, nessa posição de cuidador, e como a gente pode orientar essa pessoa, né? Essa pessoa que cuida, como a gente pode estar fazendo esse manejo. Muito importante, Ana. Quem cuida do cuidador, Sim. né? E o cuidador, né? Quem cuida sente dor, sofre junto, estar ali o tempo todo, né? E a gente inclui aí os profissionais de saúde e os cuidadores, sejam eles familiares ou cuidadores terceirizados, né? Então, é uma temática muito difícil porque tem a questão do sentimento de culpa, né? Eu tenho que estar disponível o tempo todo para aquela pessoa. Tanto o cuidador, tanto os profissionais de saúde têm essa dificuldade já de buscar ajuda, porque ele tem que estar disposto o tempo todo. É essa questão que a gente tem que dar uma pausa, porque se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar do outro. A gente não está disponível e a gente não está bem. Isso é o que eu vivo, né, repetindo. Se você não está bem, você não consegue cuidar de quem você quer cuidar. A gente às vezes prejudica mais do que ajuda. Sim. Então, que os cuidadores, ambos profissionais, cuidadores, possam buscar ajuda, para que eles possam cuidar melhor e prestar uma melhor assistência, porque quando a gente não está bem, a gente não consegue prestar a melhor assistência que a gente precisa, respeitando os princípios do SUS, né? De humanização, de acolhimento, a gente não consegue. Sim, é interessante, né, falar disso, até fazendo uma associação,
uma metáfora, né, uma reflexão que eu vi esses dias, que era aquela frase que a gente escuta quando a gente entra no avião. Olha, dependendo do tipo da intercorrência que acontecer, coloque a máscara de oxigênio primeiro. Então, antes de ajudar o outro, você precisa se ajudar. Se você não se ajuda, você não consegue ajudar o outro. Pensando, talvez, também, voltando mais para a minha área da emergência, a gente tem, né, no protocolo, por exemplo, aconteceu um acidente, uma pessoa entrou em uma parada na rua. Antes de eu ir ali prestar o socorro àquela pessoa, a gente precisa assegurar a segurança daquela cena. Então, a gente precisa assegurar que nós não viemos tornar uma segunda vítima. Então, isso tudo reflete na importância do cuidado individual, né, consigo mesmo, antes de você conseguir cuidar do outro, né? Isso é bem importante. Perfeito, Ana. Perfeito. A gente precisa colocar em prática isso, né? Acho que é a parte mais difícil. Saber a teoria, acho que a gente está ciente disso, que primeiro a gente, depois o outro, mas na prática, normalmente não ocorre isso. E os profissionais estão sobrecarregados, estão esgotados. E isso intensificou bastante depois da pandemia, né? Sim. É uma coisa assim que, voltando, né, talvez para a enfermagem, que eu consigo ter um pouco mais de local de fala, é uma coisa que foi um passo importante, mas ainda está em desenvolvimento. Eu acho que ainda tem muito o que evoluir. Foi a questão do piso, né? Porque o que acontece? Os profissionais de enfermagem acabam recorrendo a mais de um trabalho, a mais de um local, né, de trabalho, em função da remuneração, né? Para ele conseguir sustentar melhor a sua casa, para ele conseguir ter um retorno financeiro melhor, é preciso trabalhar em 2, 3 hospitais, 2, 3 locais diferentes. E isso reflete no quê? Na exaustão. A exaustão vai refletir no quê? No esgotamento, que consecutivamente vai refletir na assistência que esse profissional presta, né? Então, foi um passo muito importante essa questão do piso, né, para o profissional, que eu acho assim que conseguiu amenizar um pouquinho, né, nessa situação. Ainda tem muito que melhorar, mas acho que já é um norte. E aí acaba que reflete em tudo, né? E até você trouxe importante anteriormente em relação às empresas, né? De conseguir enfatizar melhor isso. Então a gente consegue falar não só de empresas, mas pensando talvez em hospitais, nos gestores desses locais, pensando em trabalhar questões relacionadas à saúde mental dos seus próprios profissionais. Então pensar talvez ali num sistema de folga que vá beneficiar o funcionário, vai beneficiar, né, o colaborador, pensando talvez em formas de fazer, sei lá, mensalmente, semestralmente, semanalmente, a depender do local e da demanda de atendimento. Um momento interessante de pausa, né? Reforçar as políticas de saúde mental dentro da própria instituição, que eu acho que acaba tendo uma falta, né, uma defasagem bem grande, e eu acho que é bem interessante reforçar esse tipo de coisa, né, porque nós da EMPRO temos colaboradores em diversos locais, em diversos setores, e eu acho que trazendo, né, essa parte de enfatizar, a teoria ela é importante. Como você falou, na prática às vezes não acontece, mas se você sabe a teoria, às vezes ali na hora da prática você, não, olha, eu lembro, né, eu consigo reconhecer alguma coisa, eu consigo entender. E eu acho que quanto mais, de modo geral, né, quanto mais você reforça a teoria, melhor você consegue replicar ela na prática. Com certeza. Além do piso salarial, recentemente, né, a discussão da escala 6x1, né, que é evidente que ajudaria os profissionais descansados, profissionais com bem-estar em dia, né, com a saúde mental melhor, conseguem promover um bom trabalho, um melhor trabalho. Além disso tudo, né, o tempo não espera o nosso tempo para resolver as coisas. Então, a gente nessa briga, nessa constante tentativa de conquistar o mundo, às vezes a gente perde a gente mesmo. Sim. O que eu falo, serviu para mim, mas que eu falo para as outras pessoas também, é uma reflexão voltada a um ponto específico, mas que serve para todas as áreas da nossa vida. Que quando eu estava, né, na faculdade, eu tinha muito que aquilo ali era tudo para mim. E acabou que como que eu posso dizer?
eu acabei me deixando ser engolida pelo diploma, pela vontade de ter o diploma. E o que eu falo é que o diploma, ele não vale a nossa saúde, ele não vale a minha saúde mental e ele não vale a minha saúde física, porque eu tenho ele, mas e agora? Eu tô saudável para conseguir exercer essa profissão? Tenho condições de conseguir exercer essa profissão? Então, não só relacionado ao diploma, mas tudo, meu trabalho, é tudo para mim, mas e aí? Eu tenho condições de exercer esse trabalho com qualidade, com excelência, pensando em profissionais de saúde? Nós lidamos com vidas, né? Nós lidamos com, que eu costumo dizer, com o amor da vida de alguém, né? Então a gente tem que estar apto, a gente tem que estar capacitado para estar ali exercendo essa função, né? E além disso a gente fez, né, um juramento, né? Quando a gente se forma, a gente faz o juramento de tratar aquela vida ali da melhor forma possível. E se a gente não tá bem, a gente não vai ter, né, esse melhor tratamento possível, essa melhor assistência prestada possível. Então, são várias coisas. Eu estava aqui conversando, lembrei também na questão de reforçar sobre a saúde mental. Você falou no início, e é importante frisar também a questão da atividade física e da alimentação, né? Que estão totalmente interligadas, estão totalmente associadas à questão, né, da saúde mental. Principalmente, tudo remete à jornada exaustiva, tudo remete à correria, que às vezes não consegue, né, manter uma alimentação saudável ali durante o dia. Visto pensando assim, são várias vertentes que a gente consegue associar, né? O que acontece? O que é mais prático? É o industrializado, né? O que às vezes acaba sendo mais fácil? É comer, um exemplo, um miojo do que fazer uma janta. E isso vai impactar, né? Nosso corpo não é uma máquina, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de tudo que vai estar associado ao nosso bem-estar físico e mental. Então, trazer, né, reforçar a importância dessa alimentação saudável, dessa prática de exercício físico, de liberação hormonal, que vai trazer benefícios, né, para a saúde mental. Eu sou uma pessoa mesmo que eu percebi na prática, né, o benefício do exercício, da atividade física. Eu consigo perceber, assim, que o dia que eu estou extremamente estressada foi um dia que eu não consegui fazer minha atividade física. Porque ela libera, é científico, né, Os ciência, neurotransmissores. sim, a gente libera, então logo a gente vai melhorar essa questão mental. Talvez a gente fale, nossa, eu tô tão cansado, tão esgotado hoje, não vou fazer atividade física. Mas às vezes se fizer vai melhorar, é até melhor do que se você não fizer, né? Então, assim, e em relação à atividade física, muitas vezes a gente fica preso à musculação ou qualquer outra atividade, mas a gente tem que entender que a atividade física envolve um mundo de coisas, né? Sim. E que nesse mundo a gente pode tentar, entra a questão também, né, do autoconhecimento, tentar conhecer, entender melhor o que a gente gosta de fazer, né? E conseguir adequar na nossa rotina da melhor forma possível. A gente também tem muito a ideia de que para ter essa prática de atividade física a gente precisa se deslocar, né? Nem sempre a gente tem que entender também e trazer, reforçar que dá para algumas, né, atividades físicas a gente consegue praticar em casa, a gente consegue praticar no intervalozinho ali que teve no plantão, talvez, sei lá, um alongamento, um exercício de respiração, né? Eu acho que ajuda muito, né, na rotina, na questão do estresse, do esgotamento. Inclusive, eu falei aqui a questão da respiração, por vezes, né, nós profissionais da saúde nos vemos em situações de extrema estresse e ansiedade, né? E eu já ouvi falar de algumas técnicas para amenizar a questão dos sintomas da ansiedade, e seria interessante se você conseguisse trazer um pouco pra gente sobre técnicas. Eu já ouvi falar de relaxamento, de respiração. Vamos voltar lá do que eu estava falando. São diversas camadas, né? Sim. Igual você estava falando, saúde mental envolve multifatores. E ver o que encaixa dentro da tua realidade é muito importante, né? Esse é um fator primordial para que a gente possa regular nossas emoções, inclusive a prática de exercício físico. Sim. Então, assim, se está regulado uma prática de exercício físico, uma rotina de sono, né? Além da alimentação e do exercício físico, a gente precisa dormir, né? A exposição à cafeína também, né? Os profissionais estão muito ligados à cafeína o tempo todo. Então, tentar tomar café até as 4 horas da tarde já ajuda também um pouco nessa rotina do sono. Sobre a prática de questões que vão auxiliar no nosso controle emocional, na regulação emocional, tem o relaxamento progressivo de Jacobson,
que é o de contrair, né, os membros e soltar, acompanhado com a nossa respiração diafragmática, que é um exercício muito potente, porque o tempo da gente respirar corretamente é o tempo da gente conseguir elaborar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E pensar não é a mesma coisa de ação, né? A gente tem muita associação que eu pensei numa catástrofe e ela vai acontecer. Não, eu pensei numa catástrofe e ela não pode acontecer. Então, esse tempo de respirar, elaborar, é o tempo da gente também acalmar os nossos ânimos, né? E conseguir elaborar esse sentimento ruim, que são os pensamentos funcionais, eles vão vir, né? A gente precisa falar, para, stop. Não, isso também não pode acontecer. Tem uma verdade que pode acontecer, uma verdade que não pode. Então, qual é a realidade desse pensamento? Qual é a possibilidade disso? Lidar com o estresse o tempo todo acarreta em vários pensamentos, acarreta na ansiedade. E é por isso que a gente volta no começo lá. A gente precisa tirar um tempo para cuidar da gente também. Tirar um tempo para elaborar isso, para liberar isso, né? Na prática de atividade física, e seja ela qual for, dentro da tua realidade. São várias camadas e aonde a gente acessa essa saúde mental é difícil. Mas dentro da realidade de cada um, da subjetividade de cada um, encontrar um meio que a gente possa elaborar isso tudo. Eu acho assim, eu estava pensando relacionado, né, à saúde mental associada ao profissional da saúde, acho que muito se fala em redução de danos, né, porque nem sempre, né, vai ser possível fazer tudo. Um exemplo, um profissional que trabalha numa jornada noturna, né, um plantão noturno, como que eu vou regular esse sono? Porque no dia ele vai trabalhar em outro lugar. Então acho que a gente consegue falar mais sobre redução de danos, né, quando a gente trata, né, desses profissionais. Porque a realidade de cada um é diferente. Não tem como a gente falar, olha, você precisa dormir, né? Eu não sei a realidade daquela pessoa, eu não sei o que aquela pessoa está enfrentando. Não sei as contas delas, elas vão esperar, né? Mas voltamos ao pensamento. A vida, né? O tempo, ele não espera o nosso tempo para resolver algumas coisas. Enquanto a gente fica esperando esse tempo, o tempo está passando e a nossa saúde também. Então, dentro da tua realidade, cuidar de você, porque às vezes a gente luta e a gente não sai do mesmo lugar que a gente está nadando. É importante também, quando se fala de saúde mental, trazer a questão da empatia, né? Principalmente quando a gente fala que os profissionais acabam morando mais no seu local de trabalho do que na sua própria casa. Então acaba que estabelece, né, uma relação entre os próprios profissionais, uma relação de rede de apoio, uma relação de cuidado e talvez envolver, né, além dessa relação de apoio, cuidado, coleguismo profissional, envolver a questão da empatia, né? Se eu consigo ser empático com o meu colega, o meu colega tá mais triste hoje, meu colega tá mais quieto, vou lá julgar, vou lá, não, é assim, não, tentar entender melhor, talvez se colocar, né? Que a empatia é isso, se colocar no lugar do outro. Eu acho que é bem essencial. Sim. O essencial é invisível aos nossos olhos muitas vezes. E o ambiente, né, estar em conjunto com outras pessoas é inerente a conflitos, né? Conviver com o outro requer conflitos. Que a gente possa aprender a se acolher e acolher ao outro, para que a gente consiga apoiar uns aos outros e tornar esse ambiente um pouco melhor, tornar a gente, né, nós, pessoas melhores para nós mesmos primeiro, para a gente conseguir doar ao outro. Sim, e isso, de fato, assim, quando a gente consegue, né, atingir toda essa questão, é uma melhoria geral, né? Às vezes a gente não percebe, não lembra, não se atenta a isso. Meu ambiente de trabalho é muito estressante. É muito estressante por quê? É só porque você lida com o estresse ali entre a vida e a morte, por exemplo, ou é estressante porque você não consegue lidar com a presença, né, com as diferenças do outro. Acho que o principal é a diferença, é compreender que somos seres diferentes, que vamos ter conflitos, isso é inerente ao ser humano, né, inerente à convivência humana, que sempre existiu e sempre vai existir os conflitos, mas é mais sobre como você vai lidar com eles, né, como você vai reagir. Isso é também associado às emoções, né, são inerentes à condição humana, sempre vão existir, mas o diferencial é como a gente vai lidar com eles, né. Então o estresse ele vai existir, o sono ele vai existir,
pensando, né, numa rotina de profissional da saúde. Mas como eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer para melhorar isso? Às vezes a gente se conforma muito com a nossa rotina, com a realidade. Ah, é isso mesmo, e vamos continuar assim. Mas a gente não pensa, talvez, no impacto a longo prazo, a curto prazo também, impacto não só na nossa vida, como na vida de outras pessoas, até mesmo dos nossos pacientes. A gente acaba esquecendo, né, de ter esse pensamento de consequência, né? Toda ação vai ter uma consequência, então a gente acaba esquecendo de pensar nas consequências. A gente não foca, esquece, não, só vamos vivendo numa rotina monótona, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, mas não para nem um pouquinho ali para refletir se aquela atitude, né, se aquele comportamento está adequado, não está adequado. Isso serve também para profissionais que estão à frente de uma equipe, né, profissionais que estão na liderança de uma equipe, que tem às vezes essa dificuldade de ter um olhar mais para o todo, um olhar talvez de como o seu próprio comportamento vai interferir no comportamento do outro, como ali a sua empatia com a sua equipe vai melhorar o relacionamento entre eles, vai melhorar a assistência final que vai ser prestada àquele paciente, né? Em relação a tudo isso, a gente tem muitas vezes temos uma equipe, o colega não fez, não vou fazer também, porque isso aqui não é meu serviço, é só do meu colega. Às vezes não parar para refletir, nossa, eu tenho 2 pacientes, meu colega tem 10. O que será, né, que o meu colega não conseguiu concluir? Custa eu ir lá ajudar o meu colega? Então são coisas que às vezes a gente esquece de olhar para a consequência e até de olhar para nós mesmos, e aquilo ali vai impactar na saúde daquele nosso colega, né? E a gente não pensa, a gente acaba deixando, né, muitas coisas passarem. Criando rivalidades Desnecessárias, por muitas das vezes. Eu falo que, principalmente na saúde, em algumas profissões especificamente, acontece muito uma desunião. É uma falta de união, é uma falta de coleguismo, uma falta de se ajudar mesmo, que às vezes a pessoa só pensa nela e não pensa, né, igual eu falei, na consequência, no impacto que aquilo ali vai causar. Tanto, né, na saúde física, na assistência, quanto na saúde mental. Acho que quando a gente fala, né, de saúde mental, a gente tem que pensar em questões de um todo, é um todo. Né? É um sistema que vai estar interligado ao outro, que está interligado ao outro, que sem um bom funcionamento de todos é impossível a gente conseguir, né, atingir uma saúde mental de fato. Exatamente. Bom, eu acho que essa foi uma conversa, né, muito rica, muito necessária que a gente conseguiu trazer aqui. Espero que a gente tenha conseguido abordar vários pontos, sanar algumas dúvidas, né, referente a essa temática que a gente tá em alta nesse mês, mas que é uma temática que eu sempre falo que não deve ser lembrada só em janeiro, né? Que janeiro sirva só pra gente refletir, reforçar e conscientizar, iniciar. Janeiro branco já fala, né? Como se fosse uma folha em branco. E dentro dessas novas metas que a gente coloca nesse ano, que a gente consiga colocar como meta a nossa saúde mental, dentro do possível, né? Dentro da realidade de cada um. É difícil a gente falar de técnicas, né? Igual você pediu, Ana, porque não tem receita de bolo. Porque se a gente não resolve um ponto, a gente não consegue resolver os outros. E volta naquela questão da realidade, né? São muitas realidades diferentes. São muitas realidades distintas. Então, se a gente não consegue ter uma rotina, não consegue de sono, não consegue ter uma alimentação boa, não consegue ter atividade física, a gente é muito difícil a gente conseguir desenvolver uma saúde mental só com técnicas, né? De relaxamento, seja lá qual for. Porque a gente necessita de outras demandas implícitas, que assim, essenciais, que não tem como fugir. Sim. Então, se eu consigo fazer um resumo da nossa conversa hoje, é que para a saúde mental funcionar, eu diria que um dos princípios base seria o autoconhecimento. Priorizar-se, né? Priorizar-se, conseguir se conhecer, conseguir tirar um tempinho, por mínimo que seja, de acordo com a sua realidade, né? Elaborar estratégias de acordo com a sua realidade. E o princípio é se conhecer para conseguir entender aquilo que vai ser mais satisfatório, aquilo que vai ter melhor resultado, né, na nossa realidade, na nossa rotina, na nossa vida, enfim. E também eu acho que foi super válido a gente trazer a importância
de pedir ajuda, que eu acho que é uma dos pontos mais difíceis de se atingir. Porque eu falo assim, no sentido da ajuda, que geralmente quando chega ao ponto de pedir ajuda, já foi num ponto que estourou o limite, né? Da gente reconhecer essa importância de pedir ajuda ali, talvez no comecinho que eu comecei a perceber os sintomas, né? Então, a importância de pedir ajuda vem a partir do momento que você, algo não tá certo comigo. Então, você já pede ajuda sem chegar ao ponto de estourar, né? De passar de todos os limites. E, além disso, reconhecer que não é uma fraqueza, né? Não é um fracasso, não é porque você é fraco, não é porque, às vezes, também, embora somos profissionais da saúde, eu vejo que até mesmo dentro dos profissionais da saúde tem muitos tabus sociais relacionados à ajuda psicológica, à ajuda psiquiátrica. Vem muito aquela coisa, né, do termo doido. Então, eu acho que desfazer algumas visões arcaicas, né, que a gente tem relacionadas à saúde mental, que é uma coisa que eu sempre falo, terapia você tem que fazer independente. Eu tenho questões, transtornos mentais, alguma coisa, independente. Eu acho que é uma forma que a gente aprende, é um lugar, né, que a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a entender as nossas emoções e, consecutivamente, elaborar estratégias, né, pra gente lidar. Eu acho que é um processo, né? É uma coisa que a gente não consegue. Bom, você falou trazer uma receita, mas é importante a gente entender como funciona esse processo, quem eu devo recorrer para conseguir elaborar esse processo, para conseguir seguir com esse processo. E a gente trouxe bastante da questão psicológica, mas temos também a questão psiquiátrica, né? Que não é quebrando, né, os tabus de loucura, tabus relacionados à saúde mental. A questão da psiquiatria, por vezes, ela se faz necessária, né? A psicologia, eu vejo que ela não é uma área fechada, ela não trabalha sozinha, ela precisa de várias outras vertentes para funcionar. Exatamente. Né? A gente precisa ali do nutricionista, a gente vai precisar talvez da ajuda psiquiátrica, do educador físico, do fisioterapeuta. Então, enfim, a saúde ela é multi, né? O ser humano é biopsicossocial, então envolve todos os fatores. Sim. O ser humano é muito complexo para ser atendido por um profissional só. Então, precisa de uma sociedade acolhedora. Mas antes de tudo, a gente precisa aprender a se acolher. Sim. Porque voltamos no ponto principal. Como que eu vou acolher o outro, né? Se eu mesmo não estou acolhido. Então, de modo geral, acho que foi super importante essa nossa conversa. Foi enriquecedora. Você teria mais alguma coisa que você quer trazer, que a gente não falou antes? É só enfocar que a gente se cuide também, né? Cuidar da gente pra gente conseguir cuidar do outro. Sim. De profissional para profissional, né? Sim. Que a gente possa se cuidar também. Sim. Tem mais empatia conosco mesmo, primeiramente. Sim. Eu acho que principalmente focar na questão do, como que eu posso dizer, da correria, né, do dia a dia, entender que a nossa vida não está resumida a isso. A nossa vida vai além disso. Nossa vida vai além do trabalho. Nossa vida vai além da vida que a gente tenta salvar. A nossa vida... Nós somos indivíduos também, nós somos seres humanos. Nós necessitamos de relações sociais. Nós necessitamos de relações, talvez, familiares, amorosas. Enfim, temos outras áreas que também precisam de atenção, precisam ser desenvolvidas e atendidas. E acaba que a gente esquece, né? E foca só no trabalho. E fala, né? Até às vezes é um pouco hipócrita, a gente fala para o paciente, não, você precisa disso, disso e disso. Mas aí, você faz? Exato. Né? E a gente fala ainda, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso. Mas eu gosto muito de uma escritora, Ana Mi. Ela era uma paciente paliativa e ela escreve nos livros dela. E dentro de uma das passagens do livro dela, ela menciona sobre essa questão, né? A gente fica sempre esperando as melhores oportunidades. E às vezes as melhores oportunidades não vão aparecer. Então tudo depende da gente, né? Ela fala mais ou menos no sentido assim. A gente espera para casar, aí espera ter filhos, aí espera os filhos formarem. E nessa espera, a gente morre. E a gente não aproveitou nada da nossa vida. Não viveu por nós. Né? E eu acho muito interessante porque elas nos trazem algumas reflexões, né? O que a gente está fazendo do nosso tempo? Como a gente está administrando o nosso tempo? A gente está colocando pelo menos uns 15, 20 minutos de prioridade pra gente?
ou a gente está vivendo nessa vida frenética sem olhar pra gente? E é um impacto, né, gigantesco em todas as áreas. Se você parar para analisar, se a sua saúde mental não tá boa, você não vai conseguir conquistar aquele sonho que você quer, você não vai conseguir ter uma excelência profissional, você não vai conseguir ter a família que você deseja, você não vai conseguir nada. Eu acho que a vida humana, ela tá baseada não só na saúde física, mas principalmente na saúde mental, que vai impactar na física, né? Então, foi um ambiente, assim, muito rico hoje. Foi bom estar com você. Igual eu trouxe, a gente acaba entendendo um pouco da questão relacionada à saúde mental, falando principalmente da enfermagem por trabalhar, né, no indivíduo como um todo, mas existem especificidades que só algumas profissões vão ter. Algumas informações, algumas coisas que só a profissão da psicologia, da psiquiatria vai ter pra gente. E que eu acho importante fazer essa ponte entre enfermagem e psicologia. Que a gente possa conseguir trabalhar juntos em mesmo. conjunto, para promover, né, um bem-estar o todo, promover a saúde, né, que o conceito da saúde, ele é muito amplo, né, um conceito que envolve diversas coisas que a gente até foi, né, publicado, que a saúde ela não é só relacionada à ausência de doença. Às vezes a gente, eu tenho saúde porque eu não tô doente, mas espera aí, né? Então, foi bem importante. Queria agradecer, né, a sua participação aqui nesse podcast, queria agradecer também a Empro por ter me convidado para a gente ter essa conversa. A saúde mental é um ponto que eu sempre estou reforçando, é um ponto que eu vim aprendendo, né, durante a minha vida com a terapia também. E foi muito importante, foi uma conversa muito rica. Queria também ao pessoal que está assistindo ficar atento, porque teremos próximos episódios, teremos próximos podcasts com outros assuntos, outras temáticas. E agradeço por estar fortalecendo, né, essa campanha do Janeiro Branco com a gente. E até a próxima. Obrigada pelo convite.